Uma busca por Deus e Jesus. A história da humanidade é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de fé, dúvida, razão e mistério. Desde os primórdios das civilizações, a busca pelo divino tem sido uma constante, uma força motriz que impulsiona a humanidade a explorar os limites do conhecimento e da espiritualidade. Jesus, um homem cuja vida e ensinamentos mudaram o curso da história. E Deus, uma entidade cuja existência transcende a compreensão humana. Suas histórias, embora separadas por tempo e natureza, estão inextricavelmente interligadas, moldando crenças, inspirando guerras e oferecendo consolo a bilhões ao longo dos milênios. Desde as cruzadas medievais até as orações silenciosas em templos modernos, a influência dessas figuras é inegável e profunda. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da história e da filosofia para examinar as evidências que apontam para a existência de Jesus e Deus. Vamos explorar as narrativas que foram passadas de geração em geração e como elas moldaram a percepção do divino ao longo dos séculos. Exploraremos documentos antigos, analisaremos argumentos filosóficos e confrontaremos as complexidades que envolvem essas figuras enigmáticas. A análise histórica e filosófica nos permitirá entender melhor as raízes dessas crenças e como elas evoluíram ao longo do tempo. Embarque nesta jornada conosco, enquanto navegamos pelos mares da história e da fé em busca de respostas. Vamos percorrer os caminhos dos antigos peregrinos, visitar marcos históricos e mergulhar nas profundezas da mente humana em nossa busca por compreensão e verdade. Traços de um homem. Jesus na história. A figura de Jesus é uma das mais influentes e enigmáticas da história humana. Sua vida e ensinamentos moldaram o curso da civilização ocidental e continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. A busca pela figura histórica de Jesus nos leva às ruas empoeiradas da Palestina do século I, um caldeirão fervente de tensões políticas e religiosas sob o domínio romano. A Palestina daquela época era uma terra de conflitos, onde diferentes culturas e religiões se encontravam e se chocavam. O domínio romano impunha uma ordem rígida, mas também gerava ressentimento e revoltas entre a população local. É nesse cenário turbulento que a figura de Jesus, um pregador carismático da Galileia, emerge das sombras da história. Jesus não era apenas um líder religioso, mas também um reformador social que desafiava as normas estabelecidas e pregava uma mensagem de amor, compaixão e justiça. Sua influência se espalhou rapidamente, atraindo seguidores de todas as esferas da vida. Embora os evangelhos do Novo Testamento ofereçam narrativas detalhadas da vida e ensinamentos de Jesus, é crucial buscar fontes independentes para corroborar sua existência. Os evangelhos, escritos décadas após a morte de Jesus, são documentos religiosos que refletem a fé e as crenças das primeiras comunidades cristãs. Portanto, é importante examinar outras fontes históricas para obter uma visão mais completa e objetiva. Felizmente, historiadores romanos e judeus da época, como Tácito, Flávio Joséfo e o Talmude babilônico, fazem menção a Jesus, confirmando sua existência como figura histórica. Tácito, um dos maiores historiadores romanos, mencionou Jesus em seus escritos, referindo-se a ele como o fundador do cristianismo. Flávio Joséfo, um historiador judeu, também fez referência a Jesus, descrevendo-o como um homem sábio e um fazedor de milagres. Esses relatos externos, embora breves, fornecem informações valiosas sobre o contexto histórico de Jesus, confirmando sua existência como um pregador judeu que viveu na Judéia romana. Eles nos ajudam a entender melhor o ambiente em que Jesus viveu e pregou, e como suas ideias e ensinamentos se espalharam e influenciaram o mundo ao seu redor.
A combinação dessas fontes históricas nos permite construir uma imagem mais clara e precisa de Jesus como uma figura histórica real. Testemunhas do tempo, documentos antigos. As páginas amareladas de documentos antigos servem como janelas para o passado, oferecendo vislumbres da vida e época de Jesus. Os evangelhos canônicos, escritos décadas após sua morte, fornecem relatos detalhados de seus ensinamentos, milagres e crucificação. Embora alguns críticos questionem a objetividade dos evangelhos, a análise textual e histórica revela que eles se baseiam em fontes mais antigas e tradições orais que remontam aos primeiros seguidores de Jesus. Além disso, a descoberta de manuscritos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, lançam luz sobre o contexto religioso e cultural da época, corroborando a plausibilidade histórica dos evangelhos. A análise crítica desses documentos, combinada com outras evidências históricas, pinta um quadro convincente da existência de Jesus como figura histórica. Vozes do passado. Historiadores e a existência de Jesus. A história é um campo vasto e complexo, onde cada detalhe pode mudar a nossa compreensão do passado. A figura de Jesus de Nazaré é uma das mais estudadas e debatidas ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, historiadores e estudiosos têm debatido a historicidade de Jesus, analisando evidências, interpretando textos antigos e confrontando perspectivas divergentes. Desde os primeiros registros históricos até as mais recentes descobertas arqueológicas, a busca pela verdade sobre Jesus tem sido uma jornada contínua e fascinante. A grande maioria dos historiadores hoje reconhece a existência de Jesus como um pregador judeu que viveu na Palestina do século I. Ele é amplamente aceito como uma figura histórica que influenciou profundamente a sociedade e a cultura de sua época. A evidência de sua existência vem de várias fontes, incluindo textos religiosos, documentos históricos e relatos de contemporâneos. Estudiosos como Bart Ehrman, um renomado especialista em Novo Testamento, argumentam que a evidência histórica a favor da existência de Jesus é tão forte quanto qualquer coisa que possamos esperar encontrar sobre qualquer figura da antiguidade. Ehrman destaca que, embora os detalhes específicos de sua vida possam ser debatidos, a existência de Jesus como uma figura histórica é praticamente incontestável. John Dominic Crossan, um historiador do Jesus histórico, argumenta que negar a existência de Jesus seria equivalente a negar a existência do Império Romano. Crossan enfatiza que a quantidade de evidências disponíveis sobre Jesus é comparável à de outras figuras históricas bem documentadas, tornando a negação de sua existência uma posição insustentável. Embora a natureza exata de sua vida e ensinamentos ainda seja objeto de debate acadêmico, o consenso esmagador entre os historiadores confirma a existência de Jesus como figura histórica. Este consenso é baseado em uma análise cuidadosa de uma ampla gama de fontes, desde os evangelhos até escritos de historiadores romanos e judeus da época. A busca pela verdade sobre Jesus continua a inspirar e desafiar estudiosos em todo o mundo, mantendo viva a chama da investigação histórica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima e obrigado por assistir.